às vezes me sinto vazio e inseguro, com medo de tudo. Nesses momentos que passo chorando, me esqueço da vida, me isolo do mundo. Enxergue a vida por outro prisma, mais otimista. Preencha o vazio com amor, amor que desperta. Sem medo, sem preconceito do sofrer, agradecer a dor, a dar carona a nós ao crescer, crescer pra alcançar uma luz que brilha, estrelar, e a natureza pintando as cores do viver, o ar sobre o mar, respirar esse ar que alimenta, ensina os seres a viver. O ar sobre o mar, respirar esse ar que alimenta, ensina os seres a viver. Boa noite a todos. Fechemos os nossos olhos. Elevemos os nossos pensamentos ao mais alto. Vamos conectar o nosso coração, a nossa mente, a mente de Jesus, nosso irmão, amigo. Jesus querido, graças nós te damos por estarmos reunidos em teu nome. Que o Senhor abençoe a nossa reunião pública de hoje. Que possamos, Senhor, ter os esclarecimentos necessários às nossas dúvidas, às nossas incertezas. Que possamos nos fortificarmos nas palavras que aqui serão proferidas. Que o Senhor também possa estar presente
no momento do tratamento espiritual. Também, Senhor, possa derramar as bênçãos sobre o nosso palestrante, que ele possa proferir as palavras necessárias aos nossos corações. Esteja conosco durante toda a noite e para todos sempre, que assim seja. Pessoal, muito obrigado. Nós estamos aqui reunidos no online e no presencial, um trânsito difícil, alguns colegas ainda no meio do caminho, mas graças a Deus estamos aqui para dar encaminhamento, dar tudo certo. Eu gostaria de pedir quem está aqui no intensivo, possam ir para a sala 16, quem está no curso intensivo de Conheço o Espiritismo. E para nós que estamos aqui, sala 15. Sala 15. Isso, obrigada. E nós que estamos aqui, nós teremos a palestra até às 20h30. Também o tratamento espiritual, que após a palestra, nós teremos esse momento em que vocês possam colocar as suas águas aí, quem está em casa, para serem fluidificadas durante o tratamento espiritual, que acontece pelo passe magnético à distância. E hoje, o nosso tema da noite aqui é o óbolo da viúva, capítulo 13. Então, nós vamos ter os 30 minutinhos aí de palestra, e após a palestra, quem está no online pode mandar suas dúvidas, perguntas sobre o tema, e nós vamos esclarecer segundo o Evangelho. Então, eu vou pedir para o seu Adão, que será o palestrante da noite. Isso, nós vamos aqui fazer a explanação. Boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Nós estamos aguardando aí o nosso irmão que está preso aí no trânsito aí. Ele não chegou, mas vamos discorrer o tópico do Evangelho, capítulo 13, tá? O item é 5 e 6, e traz para nós aqui o óbolo da viúva. Nós vamos ler um pequeno tópico para que a gente possa discorrer dentro deste ensinamento os preceitos do Cristo. Capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Item 5, o óbolo da viúva. No templo, sentado à frente ao cofre das ofertas, Jesus observava de que maneira o povo lançava o dinheiro e viu que muitas pessoas ricas ofertavam muito. Viu também uma pobre viúva que colocou somente 2 pequenas peças de reduzido valor. Então Jesus, havendo chamado os seus discípulos, declarou-lhes: em verdade vos digo, essa pobre viúva deu mais que todos os que depositaram no cofre, pois deram o que tinham em abundância, mas ela deu o que lhe era necessário, inclusive o que tinha e tudo que lhe restava para viver. São Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, São Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Nosso palestrante chegou? Está chegando aqui, nós estamos escorrendo o evangelho aqui. Quer assumir? Podemos falar aqui um pouquinho então.
Caríssimos irmãos e irmãs, o Cristiano chegou também ali, a gente já passa para ele, o nosso palestrante acabou de chegar aqui. Não? Ah, então tá bom. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, né? Jesus, com sua amorosidade, mestre que era, usava todas as oportunidades para ensinar os seus discípulos. E esses ensinamentos pudessem chegar como exemplos até a atualidade, até a nós. Percebendo ali aquela condição à frente do templo, onde as pessoas traziam os donativos, que doava ali uma condição que eles achavam que poderia dispor em benefício do templo e mesmo do próximo, nos mostra que muitos ali, o que ele quis também mostrar, que havia ostentação. Aquela condição da aparência física que está preso a nós até os dias atuais. Aquela condição das pessoas se mostrarem de uma forma física, material, estarem querendo, buscando destaque. Não é diferente das repartições, no meio, às vezes, no campo do trabalho, não é diferente aí, aonde quer que a gente vá, ainda há esta condição vinculada às condições morais. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, percebe-se ali que ele pega uma postura de uma senhora dentro de uma condição simples, e ele cita ali que era uma pobre senhora, desprovida ali de amparo da condição familiar, porque era viúva. E ela simplesmente ali, movida pelo sentimento do bem, do servir, ela doa tudo que tem, com desprendimento, sem aquela condição de estar presa aos laços, aos vínculos morais, não pensando, não medindo a sua ação. E Jesus, naquele momento, mostra, enaltecendo aquela atitude. E nos chama a atenção o Evangelho para que nós, nas nossas ações, na forma de como nós vivemos nos dias atuais, também possamos exercitar este desprendimento que começa na ação vinculado ao sentimento, ao amor, à caridade, que é uma virtude. Nos convida ao exercício, à prática do bem. São ensinamentos simples, singelos, mas que traz grande valor dentro de uma condição que precisamos nós nos ater, que é a reforma, a mudança dos conceitos de vida. Por quê
que Jesus, naquele momento, falava sobre a lei de amor. Mostrava, através do exemplo, mostrando para que pudesse aqueles que o seguiam começasse uma mudança de atitude, de hábitos de vida. Mas o Evangelho de Jesus, caríssimos irmãos, ele é um manancial de luz, são gotas de benefício que nos envolve em forma de aprendizado, porque o Cristo de Deus sempre nos direciona os seus preceitos para que possamos nós formalizar conceitos de vida. Cabe a nós que somos necessitados dos seus preceitos, que nos conduz às mudanças, porque esses ensinamentos de Jesus, quando ele direciona para nós os seus ensinamentos através de uma leitura, através de uma fala, de uma mensagem, ou mesmo através de um estudo do seu Evangelho de luz, nós bebemos desse manancial de luz. Então, nesta noite, meus irmãos, o Cristo de Deus, Jesus, fala aos nossos corações, para que começamos a visualizar a forma, a maneira que conduzimos as nossas ações no nosso cotidiano, seja no campo do trabalho, do estudo, ou mesmo na via pública, aonde quer que vamos, precisamos exemplificar os preceitos. E eles começam em nós, eles começam através da condição de nós reformarmos, de começarmos através das nossas próprias atitudes. E o nosso irmão acabou de chegar, né? E nós passamos a palavra. Obrigado, Adão, pela interferência benéfica. Boa noite, que Jesus nos abençoe a todos. Pedimos que relevem uma questão que fugiu ao nosso controle na cidade de Goiânia, próximo aqui. Nós temos uma obra que deixou muita gente de trânsito, muita gente chegou atrasada, fugiu do nosso controle. O palestrante está aqui conosco agora e é um acidente de trânsito, não é? Acidente de trânsito. O palestrante está aqui conosco agora e vai tomar aqui o local para desenvolver o tema da noite, da palestra, muito bem explanado pelo seu Adão até agora, levando-se em conta que ele não planejou, a tarefa não era dele. Seja bem-vindo, Cristiano. Boa noite, até as 8h40. Nós vamos suprimir hoje os 10 minutos de perguntas e respostas que a gente tem para o público local aqui e online, em decorrência desse contratempo. Então, aí o Cristiano terá até as 20h40 para comentar esse tema para nós, o óbolo da viúva.
Boa noite aos presentes, muito bem. Boa noite também aos que estão nos acompanhando aí nas redes sociais. Então, já ficou esclarecido aí o motivo do atraso, né? Me perdoem mais uma vez, mas as situações que, né, pegam a gente de surpresa. Pois muito bem, vamos lá. Nosso amigadão já estava adiantando aqui, comentando um pouquinho para vocês. Então, este tema, ele faz parte do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Pode passar. Ao fazer leitura dos itens que serão tratados aqui, eu fui me emocionando e tentando perceber, né, e identificar como que era a alma daquela viúva que fez um gesto de tamanha caridade que muitos de nós talvez não tenhamos a consciência da profundidade, da beleza do ato daquela viúva. Vejamos essa passagem dos evangelhos de Marcos e de Lucas. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Então, muitas pessoas colocavam bastante dinheiro, elas tinham muito dinheiro, né, para colocar ali. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas, do valor de 10 centavos cada uma. Olha só. Chamando então os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. A palavra óbolo, nesse contexto, ela pode ser entendida pelo menos de 2 maneiras. O óbolo como uma moeda grega, que tinha pouquíssimo valor na época, valor material, e também pode ser entendido como aquilo que se dá do que se, né, na verdade, do que se não tem, aquilo que se dá, se tira da sua sobrevivência, um ato de profunda caridade que se faz ao próximo. Então, a gente pode compreender, pelo menos, dessas 2 maneiras. E nós precisamos também avaliar aqui o contexto de uma viúva naquela época. Uma viúva naquela época, se não tivesse um filho, por exemplo, uma família para auxiliá-la, né, nesse estado de viuvez, ela estaria fadada ou à caridade social, que de alguma maneira existia, né, também os judeus tinham grupos que faziam caridade social, ou então ela estaria fadada à mendicância. Mesmo assim, esta viúva, ela não deixou de dar o que ela tinha. Ela não deu nem parte do que ela tinha, mas ela deu o que ela tinha para aquela pessoa. E eu fiquei pensando no tamanho da fé daquela viúva. E mais, olha, a reforma íntima que uma pessoa precisa ter para praticar um ato de caridade dessa natureza. Por que assim reforma íntima? Vejamos que talvez muitos de nós ficaríamos talvez desconfiados, envergonhados, quem sabe, né, de dar pouquíssimas moedas, de pouquíssimo valor, diante de outras pessoas que ali davam em abundância. Nossa, mas será que se eu der só esse tantinho aqui, por que as pessoas vão pensar de mim? Não é isso? Muitas vezes, quando a gente vai fazer o bem para alguém, a gente fica se questionando, né? Nossa, será que eu não vou passar vergonha? O que a pessoa vai pensar se eu fizer só isso aqui? Como é que vai ser? Né? E essa pessoa não teve sequer esse problema. E eu fiquei pensando, né, o óbolo da viúva, dar do pouco que se tem para o outro. E eu fiquei lembrando muito do amor paterno e do amor materno. Porque o pai e a mãe, eles, a todo instante, né, têm essa atitude de caridade. Eles dão tudo pelo filho. Se precisar dar o coração para o filho viver, o pai e a mãe vão dar. Né? Só que aqui tem um detalhe muito importante. Porque aquela pessoa a quem ela auxiliou, ela não conhecia, ela não sabia o nome, ela não sabia do credo religioso daquela pessoa, não sabia se aquela pessoa eventualmente havia cometido crimes, por exemplo. Mas essa não era a preocupação dela. Essa não era a preocupação dela. A preocupação dela era simplesmente auxiliar com tudo que ela tinha. E aí nós nos questionamos, mas até onde o auxílio dela, com aquelas 2 moedas, né, de 10 centavos, de fato
colaborou para aquela pessoa necessitada. Do ponto de vista material, talvez muito pouco. Mas nós não podemos nos esquecer do amor que estava impregnado naquela atitude dela, do magnetismo que estava impregnado na atitude dela ao dar aquelas moedas. Olha que interessante isso. Então, a primeira lição que vai ficando claramente para nós é tudo o que fizermos, a verdadeira caridade é colocarmos o amor. O amor ele vai ser o principal ingrediente para que, de fato, né, aquela atitude nossa de caridade, ela tenha um efeito positivo. E mais, pensar no ato de reforma íntima que ela fez. Despir-se do materialismo, despir-se do orgulho, despir-se da vaidade. E, sobretudo, do egoísmo. E ela confiou. Porque qual de nós daria tudo o que tem para uma outra pessoa? E confiaríamos em Deus que nada nos faltaria em retribuição. Olha que interessante. Qual de nós teríamos a coragem de ter a atitude que essa viúva teve? Que coisa, né? É sensacional, gente. Sensacional. Pode passar. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincero. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego das suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar generosos propósitos. Muitos de nós, talvez se eu perguntasse aqui, né? Levante a mão quem não gostaria de ganhar na loteria. Possivelmente, se não todos, a maioria. Eu, inclusive, eu gostaria. Né? E muitas vezes nós temos a vã ideia de que se ganhássemos na loteria, nós faríamos um bom emprego com esse dinheiro. Mas então por que Deus ainda não nos concedeu a oportunidade? Bom, para mim, primeiro porque eu não jogo, então é mais difícil. Né? Mas eu conheço pessoas que jogam toda semana. Tem uma fé incrível em que de momento vai ganhar, né? E a gente acredita também, a gente aposta nisso. Mas por que será que há tão poucas pessoas no mundo é dado, né, a riqueza? É dada a riqueza. Por que será? Será que de fato nós faríamos um bom uso desse dinheiro? E aí nós retomamos novamente a ação daquela viúva. Para que se tenha uma atitude tão desinteressada, tão caridosa como aquela, ou a pessoa passou por uma determinada dificuldade e ela aprendeu a se colocar na posição do outro, o que hoje a gente costuma chamar muito aí de empatia, né? Fala-se muito em empatia nesse momento que a gente tem vivido, de contextos aí de catástrofes, né, naturais, entre outras questões. Ou essa pessoa desenvolveu essa atitude o quê? Trabalhando. Ela desenvolveu essa atitude trabalhando. Olha que interessante. Olha o quanto que a oportunidade é importante para o nosso ato de reforma íntima. Por isso, agradecer a Deus toda condição que nós podemos enfrentar no nosso dia a dia. Seja essa riqueza, essa condição da opulência, ou seja a condição da falta. Pode passar. O óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro, e do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Mas por que para Deus é mais interessante, é mais louvável dar do pouco que eu tenho do que dar em grande quantidade?
porque aí entra uma questão muito interessante. Tem a ver com o sacrifício moral, tem a ver com a reforma íntima. Quanto mais sacrificioso, quanto mais é difícil para mim aquele determinado ato de caridade, mais valoroso ele é. Então não se mede a caridade especificamente pela quantidade daquilo que se faz, ou pelo valor monetário, se nós falarmos de uma caridade material, por exemplo. Mas a dificuldade que eu pude enfrentar, que eu pude superar, para então exercer aquele ato de caridade. Olha que interessante. E aí, nós entramos, né, no que se chama da caridade moral, que por um lado é a mais fácil de se fazer, porque não precisa de dinheiro, não precisa de recursos financeiros, mas por outro lado é a mais difícil, porque necessita da reforma íntima. Pode passar. Não dispõem todos a falta de dinheiro do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Suponhamos que nós não tenhamos nem sequer as 2 moedas de 20 centavos para dar para uma outra pessoa. Será que não há outra forma de fazermos caridade, então? Ah, não é? Por exemplo, a oração. Quem é que não pode fazer uma oração? Uma prece. Todos nós podemos e devemos fazer uma prece em prol do outro. Não é isso? Quem é de nós que aqui está presente, ou que em casa esteja nos assistindo, não pode auxiliar com uma palavra amiga? Não pode, às vezes, independente de alguma dificuldade física, auxiliar de alguma maneira? Quantas pessoas vêm para o centro, por exemplo, fazer a sopa fraterna? Dar palestras, evangelizar as crianças, os jovens, os adultos, nos postos de assistência? Quando em casa, nós sabemos ter paciência com o nosso próximo, tratá-lo com amor, compreender a sua dificuldade. E aqui me faz lembrar um caso muito lindo, que de alguma maneira nos retoma o óbolo da viúva. Certa feita, nosso querido Bezerra de Menezes, no final de uma tarde, ele chega em casa, muito cansado, ele era um trabalhador, né? Um grande trabalhador espírita, e era médico também, e muito dedicado tanto à profissão quanto à doutrina espírita. E ele chega em casa já muito cansado, as pernas inchadas, e a sua filha se encontrava em um estado febril, desassossegada. Sua filha não estava bem. E ele tratou dela da maneira que ele pôde, como médico, né? A medicação que ele podia utilizar, né? Fez prece, culto com ela, e estava ali acompanhando esse estado. Neste momento, chega então uma senhora e bate à porta da casa. Esse caso está lá no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, tá? E ela então bate à porta e pede para que ele auxilie no socorro da filha dela, que se encontrava em um estado semelhante ao da filha dele. E agora? Mas senhora, a minha filha também está doente, e eu estou aqui cuidando da minha filha, né? E ele pensou também, estou muito cansado, pernas inchadas. A esposa olhou para ele e ela disse assim: eu peço em nome de Jesus que o senhor vá até minha casa e auxilie a minha filha. Aí ele não podia recusar, em nome de Jesus, não tinha jeito. O que ele pensou? Falou, bom, a minha filha já está amparada, a minha filha já está cuidada, o que eu podia, eu fiz. Então ela fica sob os cuidados de Jesus e eu então vou auxiliar essa outra criança, né? E aí, para chegar até a casa era difícil, tinha que subir morros, descer morros, exigia-se também ali um sacrifício físico, né? Depois de um dia extensivo de trabalho. E aí ele chega, auxilia, deixa algum dinheiro do pouco que ele tinha para essa criança, para a compra de medicamentos, dá o passe, a criança melhora, né? E ela fala, vá com Deus, que a sua filha possa melhorar. E quando ele chega em casa, tudo em silêncio.
Ele fica um pouco preocupado. Fala assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Não estou vendo ninguém aqui. E quando ele vai ao quarto, a esposa está dormindo junto à filha e a febre já havia passado. Olha que interessante. Olha que interessante. A situação do óbolo da viúva, ela nos auxilia a desenvolver também a confiança em Deus. Ela nos auxilia a desenvolver também a perseverança. Bezerra de Menezes confiou a Jesus a sua filha e foi auxiliar quem precisava, uma vez que ela já estava amparada. Que outra comparação muito importante nós podemos fazer também entre esse caso e o óbolo da viúva? Tanto Bezerra de Menezes quanto a viúva ajudou alguém que, de uma forma, pelo menos material, não poderia dar nenhum tipo de quê? De retribuição. Nenhum tipo de retribuição. Olha que interessante, né? Então, a preocupação dessas pessoas não é o fato de alguma maneira, o bem que estejam fazendo ser reconhecido aqui na terra. Mas sim por Deus, mas sim por Jesus. Por isso que Jesus falava aqui, quando for dar uma festa em sua casa, que dê essa festa para os coxos, para os maltrapilhos, para as pessoas de rua. Por quê? Porque essas pessoas não têm condições de retribuir isso para você. É para a gente poder se desfazer do materialismo, da nossa vaidade. Mas Deus que está olhando dos céus, certamente o retribuirá. Então a gente vai aprendendo a desenvolver um amor um pouco mais sublime pelo próximo. Pode passar. Bom, já adiantei, né, o slide. Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem ao seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos, ou seja, felizes, por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Então, a verdadeira caridade consiste em dar sem esperar nada em troca. Nossa, mas eu fiz um favor para uma pessoa, essa pessoa ela sequer me agradeceu, ela sequer olhou para mim, ela foi extremamente arrogante. Gente, paciência. A atitude dela, de maneira alguma, ela torna insignificante aquilo que você fez. Nós não sabemos quais são as dificuldades dessa pessoa. Isso significa dizer, então, que ela precisa mais ainda de ser auxiliada por nós, porque o coração dela, infelizmente, está carregado. Pode passar. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acha encerrada nesses preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Quais foram esses 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo sobre a si mesmo. Então a chave é o amor. Tudo que formos fazer deve ser feito com amor. Sempre com amor. Essa é a chave da verdadeira caridade. Meus amigos, de muitos dentre vós tenho ouvido dizer: como hei de fazer caridade? Se a miúde nem mesmo do necessário disponha. Está se pensando aqui com certeza da caridade material, não é isso? Mas eu não tenho dinheiro. Nos eventos que nós praticamos, na campanha de fraternidade Otto de Souza, também na Concafras, entre outros eventos, há alguns casos muito interessantes.
nós temos o momento da prática. E aí uma das práticas, nós passamos nas casas, batendo a porta e pedindo alimento, né, para que possam ser doados para outras pessoas. Alimentos, roupas, etc. e tal. E é tão interessante observarmos que, na maioria dos casos, as principais doações de que nós recebemos são de pessoas que, em princípio, pensaríamos que não teriam recursos para doar. Olha que interessante. É o óbolo da viúva. Olha que interessante. Vou passar. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os a quem fizerdes o bem não vos agradecerão. Se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Ou seja, fazer o bem de forma desinteressada a todo instante, né? Nós precisamos fazer o bem o máximo possível no anonimato. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, fazer no anonimato o máximo possível. É o que nos diz aí a leitura. Pode passar. A beneficência exclusiva. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. Porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. Quantos exemplos Jesus nos deu acerca disso? Jesus perguntava qual era o credo religioso daquela pessoa? Jesus perguntava que crimes ela havia ou não cometido antes de auxiliá-la? Não. Porque Jesus disse que eu vim para os doentes. Porque são esses que estão aptos a receber a palavra dele. Então, é fazer o bem sem olhar a quem. Por isso, ainda para nós, a dificuldade de fazer caridade. Muitas vezes a gente raciocina muito antes de fazê-la. A gente pensa muito, mas se eu fizer isso, o que o outro vai fazer com o que eu estou fazendo? O que as pessoas vão pensar se eu fizer assim? Será que realmente isso vai auxiliá-lo ou não? Então, precisa ser um pouco mais espontâneo isso de nós. Tem espaço para pergunta, Júnior? O senhor é médico? Exatamente. Exatamente. É. Interessante, né? Qual o nome do senhor? Seu João Rosa Vieira, muito bem. O senhor é o tio, né? No Geraldo Júnior, né? Isso mesmo. Seu João, é interessante. Às vezes o senhor pode receber uma paciente com uma doença terminal. E infelizmente, o senhor não vai dar conta, né, de sanar o problema dela. Mas a palavra amiga que o senhor vai dirigir a ela, o amor que o senhor vai impregnar nessa palavra, vai auxiliá-la muito, né? É isso mesmo. Muito bem, seu João. Obrigado, viu? Vamos encerrar? Só rapidinho, pode passar. E eu gostaria de encerrar, então, com uma passagem do livro de Coríntios, Coríntios 13, que traz para nós assim, uma das mais belíssimas, né, passagens bíblicas, e que para nós é um poema, e vai falar exatamente sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Qualquer sacrifício sem amor é em vão. Pode seguir. Estamos terminando.
O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. Ele não é egoísta, né? Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pode passar, é a última. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. E aí Paulo, né, o grande divulgador da doutrina cristã, em carta aos Coríntios, capítulo 1, né, versículo 13, tá? Muito obrigado a todos, muita paz, que Deus nos abençoe. Nós agradecemos o Cristiano, apesar dos contratempos, né? Tudo voltou à normalidade. Seus comentários muito diretos, né? Simples, mas muito diretos em torno deste tema tão relevante, o óbolo da viúva, né? Quem de nós não, como espíritos na terra, encarnados, extremamente precários que somos, extremamente frágeis, ainda, né? Fragmentários em termos de evolução. Não podemos representar essa viúva, que temos tão pouco, mas ao mesmo tempo temos tanto para dar. Então, nesse momento, já vamos encaminhando para o encerramento, e quem está nos assistindo nas redes sociais fará a prece através do tratamento espiritual veiculado. Acreditamos que todos já estão com os recipientes de água para fluidificar. Tenhamos fé, confiemos em Jesus, porque a distância não tem barreira para nós. O tratamento ele é feito à distância também, e a cura, dependendo do nosso merecimento, né, ela pode ser realizada. Boa noite, que Jesus abençoe a todos os que estão nos assistindo. Até a semana que vem. Muita paz. Vão com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas.
Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Senhor, por onde quer que ande, sem meio.
Ele